Torcedores e torcedoras palestrinos, tudo bem com vocês? Palmeiras teve um empate contra o Vasco da Gama, um belo empate, onde a semana inteira o Vasco ficou descansando e o Palmeiras jogando, né? Mesmo assim, o Palmeiras igualou as ações, tomou um gol no primeiro tempo, 2 gols no primeiro tempo, e saiu com o placar adverso. Mas tivemos forças, tivemos coragem e batalhamos até conseguirmos o empate. Foi um bom jogo, o empate foi um resultado justo, mas se tivesse que ter um vencedor seria o Palmeiras. E aí o primeiro gol do Vasco, o nosso zagueiro Murilo, ele abaixou a cabeça, ele não tirou a bola. Pensou que a bola fosse para fora. Ele abaixou a cabeça, por trás dele entrou o centroavante, tá lá para isso e conferiu. Mas aí foi uma falha do Murilo, que quando ele fica fora do time, não tem a sequência, ele perde um pouco o seu time, né? Foi o que aconteceu nessa jogada aí, uma virada de bola, ninguém marcando aqui, o lateral, teve que sair o Gomes, Richard chegou também, mas olha, por esse ângulo, o Murilo abaixa a cabeça, abaixou a cabeça, pensou que a bola fosse para fora e por trás dele, novamente, abaixou a cabeça e tomamos um gol. Aí, com mais de 60 mil na arquibancada gritando, parabéns novamente à torcida do Palmeiras, que estava em massa no Vasco, mesmo porque Palmeiras, as duas torcidas são co-irmãs. E aí, a bola veio direto do Gabriel Menino, o goleiro fez uma boa intervenção. Se o Murilo toca na bola ali, um abraço pro goleiro, hein? Aí o Vasco, novamente, e que partida que fez o Richard Rios, né? Palmeiras atrás do André e o Richard Rios engoliu o André. Aí o segundo gol do Vasco, novamente o centroavante sozinho para cabecear a bola. O Everton fez o possível, rebateu para o lado, mas não tinha cobertura. Chegou o Peck, foi o melhor do jogo e, segundo os analistas, né, e fez o gol. Aí, ó, cruzamento, sozinho, entre os dois, entre o Piquerez e o Murilo novamente, ficaram olhando, mas era mais jogador do Murilo, aliás, mais jogador do Piquerez, que também não atuou bem, voltando de lesão, um pouquinho fora de jogo. Então o Murilo e o Piquerez fora de ritmo, sem ritmo de jogo, ficou um pouco complicado para a nossa defesa. Mas aí, Palmeiras persistindo, atacando, jogadores todos atuaram de forma coesa, atuaram bem. Não tem um destaque assim individual do Palmeiras. O Navarro jogando bem também. No primeiro tempo ele foi praticamente anulado, mas no segundo tempo foi o autor do primeiro gol. Que golaço aí, que golaço. Ainda no primeiro tempo, né? No final do primeiro tempo fez esse gol de cabeça, tocando certinho na bola, com aquele kick. Quando a bola dá o kick, né, na entrada da área, o goleiro não tem, fica vendido. Foi o que aconteceu com essa bola do Navarro, que mostrou ali oportunismo de centroavante que nós esperamos. Novamente a jogada, cruzamento, que cabeceada. Novamente o Gabriel Menino, mais uma assistência. Não jogou tão bem o Gabriel Menino, estava meio nervoso devido à marcação em cima dele, mas nas bolas paradas ele vem atuando bem. Aí já o segundo tempo, mas o Palmeiras pressionando, né? Desde o começo do segundo tempo, os 13 minutos já, o Palmeiras em cima, procurando o gol. Mais uma jogada do Palmeiras, aí já com o Ender, aí já com o Dudu, e saindo o gol do Palmeiras, o gol do Arthur. Eu pensei a princípio que fosse do Flaco Lopes, mas o Flaco Lopes fez a cobertura para o nosso Arthur, 1,68 m, fazer o gol. E aí foi o primeiro gol do Arthur pelo Palmeiras no profissional. Levantada a bola, por isso que ele vibrou muito. Você vê que o Lopes faz uma espécie de cobertura ali para ele, não deixa o zagueiro chegar junto e fica ali para fazer o gol. Subiu, o goleiro estava com a visão encoberta, pensando que o Flaco fosse cabecear, e na verdade entrou como um raio
o Arthur e fez o gol, vibração e explosão junto. Aí depois só deu o Palmeiras, né? Então o Palmeiras dominou no segundo tempo, chegou a ter 60% de posse de bola, e o Vasco, só depois que tomou o segundo gol, que resolveu atacar, e o Palmeiras já mexido, e os reservas atuando muito bem, novamente entrando muito bem, todos eles. Aí o Arthur, não de esquerda, mas de direita, arremetando para o gol, confiante. E aquele esquema com dois centroavantes está acontecendo, que os técnicos europeus gostam bastante do primeiro e segundo atacante. Aí com o Flaco Lopes e o Navarro. Depois saiu o Navarro para a entrada do Hendrick. Então foi isso. O Palmeiras jogou bem, atuou bem contra o Vasco, que estava descansado, descansou a semana inteira. O último jogo do Vasco foi contra o Atlético Mineiro, onde o Vasco fez também 2-0 lá no Mineirão, e o Atlético não teve forças para virar. O Palmeiras, e novamente o Vasco fez 2-0, depois se recuou o time para jogar do contra-ataque, mas com o Palmeiras não teve oportunidades, o Palmeiras não deu oportunidade para o Vasco jogar no contra-ataque, e aquilo que deveria ser... E ocorreu o contrário, o Vasco da Gama que cansou no segundo tempo, aparentemente, e o Palmeiras manteve o ritmo, fez umas trocas interessantes, entrou o Hendrick, entrou Fabinho, depois posteriormente o John e o nosso menino, Luiz Guilherme, menino de ouro, entrou. Não teve muita participação, muitos lances, mas você vê que ajudou a defesa, retornando várias vezes e ajudando a defesa cobrindo o lateral. O Garcia jogou o tempo todo, teve um jogo regular. O Garcia precisa apresentar mais, mas os demais que entraram deram conta do recado. O Navarro atuando bem melhor nesse segundo ano de Palmeiras, assim como o Flaco Lopes, ambos fazendo gols, criando jogadas. Então o Palmeiras está com um ataque forte. E nitidamente o Abel Ferreira, ele quis poupar no Brasileiro para o jogo contra Tombense na próxima quarta-feira, que é um jogo decisivo, onde o Palmeiras já verificou que o time Tombense não é time bobo, vai jogar com tudo. Nós temos uma vitória por uma margem de 2 gols, mas é bom o time estar inteiro, o time titular, que depois desse jogo tem o derby contra o Corinthians e em seguida o jogo contra o Cerro Porteño. Então o Palmeiras tem que mesclar bem. Eu sou a favor de ter 2 times, time A e time B. Quem fez isso muito bem foi o Felipão, e com um time inferior a esse do Palmeiras, ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil e chegou bem no Brasileirão também, na época que ele era técnico do Palmeiras e utilizou desse sistema de 2 times. E Palmeiras, com certeza, agora, com os atletas incorporados da base, com mais os reservas que estão atuando melhor esse ano, com certeza o Palmeiras é um time consistente, que sim, dá para fazer 2 times, A e B. O que vocês acham, torcedores? O primeiro time seria o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires. No meio do campo, ali o Gabriel Menino, Zé Rafael, Gabriel Menino, o Rafael Veiga retornando, o Rafael Veiga. E no ataque, Dudu, Arthur, e aí fica a critério do técnico, de acordo com o jogo, Hendrick, Flaco Lopes, ou Navarro, ou até o Breno Lopes como centroavante, que já atuou assim também, E o time B seria Lomba, Mike, Naves, Luan, do outro lado Vanderlan, no meio campo Fabinho, Richard Rios e John, e na frente Breno Lopes, Hendrick, e ali ele pode colocar o Giovani, que hoje ficou no banco, mas Giovani
por algum motivo não vem atuando. Dizem que é porque ele vai ser vendido na metade do ano. Se aparecer uma oferta em torno de 20 a 25 milhões de euros. Eu acho um valor baixo, mas o fato é que o Giovani, que vinha tendo mais minutagem nesses últimos jogos aí, tanto do Paulista quanto da Libertadores, Copa do Brasil, ele não atuou. Então é interessante, sendo que o Palmeiras tem desfalques. Ele poderia sim entrar porque é um jogador do drible, um jogador que quebra as linhas, um jogador diferenciado. Tudo bem que contratamos o Arthur para fazer essa função, mas o Giovani é um reserva no momento, né? À altura, ou até tem mais técnica do que o Arthur, não tem a experiência. Mas enfim, torcedores, eu faria isso. Faria dois times do Palmeiras para enfrentar as maratonas que temos pela frente, porque é complicado, de repente o time titular, né, aguentar toda essa sequência. Como verificamos com o nosso maior zagueiro da América Latina, o Gomes, que joga todos os jogos, e o nosso melhor ponta do Brasil, que é o Dudu, que também quer jogar todos os jogos. Então é um desgaste muito grande nesses jogadores e nós precisamos deles, né? Que os nossos reservas juntos com os miúdos, né, estão jogando bem e não sentimos falta do Rony nem do Rafael Veiga nesses jogos, e são peças fundamentais no time titular e não sentimos. O Palmeiras fez o que tinha que fazer, ganhamos os jogos em casa, ganhamos os jogos da Libertadores, que era necessário ganhar, tiramos esse peso. Agora na terceira rodada já vamos com mais tranquilidade, jogar na casa do adversário. E se apresentar esse mesmo futebol que apresentamos hoje contra o Vasco da Gama, com certeza faremos mais 3 pontos. E aí sim, vamos ser líderes do nosso grupo da Libertadores. E no Brasileirão começamos bem também, 100% em casa, né? E um empate fora de casa. O Palmeiras ganhou o Brasileirão do ano passado assim, sendo um time difícil de ser batido quando joga fora de casa. E em casa jogando para vencer, sempre vencendo. E pontuamos bastante e não teve adversário que conseguiu chegar perto de nós, né? No Brasileirão já estamos bem, né? Tirando o Fluminense, que tem 100% de aproveitamento, mas creio que o Fluminense não tenha forças para chegar no Brasileirão com essa intensidade toda, meio que tem bons jogadores o Fluminense, mas jogadores uma idade mais elevada, né, como o Keno, o próprio Ganso, né, e o Fluminense, o Felipe Melo, o próprio Cano, né, tem jogadores já de uma certa idade que não vão aguentar toda essa intensidade, mas o principal é começar bem, né? Então tanto o Fluminense como o Palmeiras, que são aí os candidatos, já começaram bem. O Flamengo já tropeçou, o Vasco da Gama também tropeçou, né? O Atlético Paranaense, né, acabou perdendo para o Fluminense, era um dos times da Série A invicto, perdeu a invencibilidade. O Grêmio também, que era outro invicto da Série A, perdeu para o Cruzeiro. Então é um campeonato muito equilibrado e no final, né, vai ser vencedor aquele que tiver mais condições físicas e técnicas, né? E o Palmeiras com seu CT e com seu elenco, que é enxuto, mas o Abel soube extrair, sabe extrair de cada jogador o seu melhor, e vem acontecendo isso também com os miúdos. Nós temos plenas condições de novamente buscar esse bi, se bem que eu acho mais importante que o Palmeiras vai buscar mesmo é a Libertadores e a Copa do Brasil, que rende mais do que o Brasileirão, mesmo porque já fomos campeões no ano passado, né? E esse ano já é o time que já ganhou já 2 títulos, né? Com as saídas do Scarpa e do Danilo, que eram peças fundamentais, onde toda a mídia, né, e toda a mídia, todos os torcedores ficaram na expectativa de, de uma queda do Palmeiras, de produtividade do Palmeiras, uma queda de rendimento do Palmeiras, e isso não aconteceu, né? Então a única preocupação é o meio mais marcador, que aconteceu hoje, que jogamos com 3 volantes, né? O menino fazendo mais de meia, mas são 3 volantes ali jogando contra o Vasco,
e conseguiu fazer com aquele buraco que tinha contra o Tombense, contra o Cerro Porteño, não tivesse. Então, enquanto o Rafael Veiga não retorna, foi um bom meia. Foi um bom meia ali para segurar o adversário, jogando na casa do adversário, jogando com 3 volantes. Três segundos volantes, né? Tá faltando o primeiro volante, mas o Zé Rafael faz bem a de primeiro volante. Então é isso, palmeirenses. Vamos torcer aí pelo Palmeiras. Na quarta-feira já contra o Tombense. Tem que ir com o time mesclado e poupar para o derby contra o Corinthians e buscar mais uma vitória em casa para sair bem no Brasileirão nas 3 primeiras rodadas. Se conseguir vencer o Corinthians, chegar a 7 pontos. Aí estaremos bem no Brasileirão e depois é manter, né, e atuando bem no campeonato, já atingindo boa pontuação de início. De repente a gente consegue uma gordurinha para disputar todos os campeonatos e com possibilidades de sermos campeões. É isso aí, torcedoras e torcedores palestrinos, mais uma semana e um saldo positivo para o Verdão. Avante palestra!